Como é que ele poderia ser pai e filho ao mesmo tempo, se ele, a Bíblia diz que ele está à direita do Pai intercedendo por nós? Como é que o Espírito Santo seria Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, se a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai? Veja o batismo de Jesus. Uma voz do céu diz: esse é meu Filho amado. Ali está Jesus. Deus está dizendo: é meu Filho, e Jesus está ali. E vem o Espírito Santo em forma corpórea como de pomba e pousa sobre Jesus. Olha aí o Espírito Santo. Aí está Pai falando, o Espírito Santo descendo sobre o Filho. São 3 pessoas. Não sei por que a confusão, né? Dá para entender bem claro aí no batismo de Jesus sobre essa trindade. E como é que funciona basicamente essa trindade, de maneira simples para nós entendermos? Então o Pai é aquele que projeta, arquiteta. Por exemplo, quando o homem pecou, Deus já sabia que o homem ia pecar? Sabia. Deus conhece o futuro, sabe tudo. Agora ele arquitetou o plano de salvação para esse homem, de restauração para esse homem. Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, para viver em comunhão com ele. E quando ele viu que o homem pecaria quando fosse colocado à prova, ele já criou um plano de salvação. Agora, quem é que veio executar esse plano de salvação? Esse plano dizia o seguinte: se houver um homem na terra, e ele nunca pecar, e ele aceitar levar sobre ele o pecado de todos os homens sobre ele, e morrer numa cruz no lugar deles todos, eu aceito esse sacrifício. E todo aquele que aceitar esse sacrifício, dessa pessoa morrer em seu lugar, aceitar que é pecador e que esta pessoa que nunca pecou morrer em seu lugar, levar os seus pecados sobre ele, acreditar que essa pessoa morreu, que ressuscitou, que foi levado ao céu, então será salvo, será restaurado. Então Deus procurou na terra, não tinha ninguém, todos eram pecadores. E Deus enviou então o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o único Filho. E ele nasceu como homem na terra, nunca pecou. Então ele era capaz de fazer esse sacrifício que Deus queria. E Jesus aceitou fazer? Aceitou fazer. Ele disse: faça a tua vontade, não a minha. A minha vontade humana é ficar na terra, é viver na terra, é ser como qualquer outro homem. Mas Jesus não era apenas homem aqui na terra, Jesus era Deus também. Então aí está a deidade, né, de Cristo, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Se ele fosse só homem realmente, como alguns pregam aí, ele não morreria na cruz, porque a sua humanidade falaria mais alto. Como todos os homens, quando fala que vai morrer, já fica desesperado, porque quer viver aqui na terra, até morrer de velhice. E se possível, nem morrer de velhice. Ninguém quer. Então Jesus, ao mesmo tempo era homem, ao mesmo tempo Deus. E ele assumiu isso, ele aceitou esse plano do Pai. E morreu por nós na cruz. Então Jesus executou o plano de Deus. Agora, era preciso revelar esse plano ao homem, porque falar isso com o homem vai dizer: isso é loucura, isso não existe. Deus ia morar na terra, ia se fazer homem, ia morrer numa cruz. Não aceito isso nunca, isso é um absurdo. Então é preciso o Espírito Santo para convencer o homem, para revelar isso ao homem. Então o Pai planeja, Jesus executa, o Espírito Santo revela. Nós fazemos aí semanalmente um questionário que envolve toda a lição. E geralmente tem aí de 15 a 20 perguntas, e nós colocamos aí no nosso site, como você vê o endereço abaixo. Vamos passar então aí pelo nosso questionário, onde nós procuraremos aprender mais dentro da própria lição da revista. Nós passaremos aí pelos detalhes que escreveu o pastor Elianai Cabral. Nosso questionário nós fazemos aí de 15 a 20 perguntas toda semana, dentro das lições que foram escritas na revista da CPAD. E aí tem algumas coisas que é para completar e outras que é para marcar com V para verdadeiro ou F para falso.
nós deixamos lá no site às quintas-feiras à tarde, já está pronto os estudos escritos, e aqui nos vídeos, a quinta-feira também, já à tarde ou à noite, já estão prontos, e nós colocamos aqui as respostas do questionário dos vídeos. Então você toda semana, aí na quinta-feira à tarde, já pode acessar o nosso site e você pode pegar aqui as respostas do questionário e também alguns comentários extras que fazemos. Vamos então ao nosso questionário, começando aí pelo texto áureo para completar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Então nós vimos aí que Jesus está dizendo que vai pedir ao Pai, rogar ao Pai. Isso é um pedido especial, é um rogo, é um pedido com muito amor, com muito desejo de receber e concordando com a vontade do Pai. Então sabemos que o Pai enviará aquilo que o seu Filho está lhe pedindo, que está dentro da vontade do Pai. É a vontade de Deus que todos recebam o Espírito Santo. É a vontade de Deus que todos, também depois de receber o Espírito Santo, quando creem na salvação através de Jesus, que também todos sejam batizados com o Espírito Santo. É a vontade de Deus. E Jesus disse, e Ele vos dará outro Consolador. Então Ele dará aí um igual a mim. Ele vos dará o outro aí, a palavra alom, então significa que Ele dará um igual, um que vai substituir perfeitamente. E é interessante que os discípulos estavam muito preocupados quando Jesus disse isso para eles, porque Jesus disse que já ia embora. Jesus disse, não fiquem preocupados, porque eu vou para a casa do meu Pai e vou preparar a morada para vocês. Quando estiver pronto, eu venho buscar vocês, que eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Não fiquem preocupados. Eles estavam preocupados, porque Jesus estava indo. Agora, quem é que ia pregar o Evangelho? Quem é que ia expulsar os demônios? Quem é que ia curar os enfermos? Quem é que ia responder as perguntas difíceis que os religiosos faziam? Então, eles ficaram muito preocupados quando Jesus disse que estava indo embora. Mas Jesus disse, olha, não se preocupe, eu vou mandar outro que vai me substituir aqui com vocês. Ele vai ensinar para vocês todas as coisas que eu tenho dito para vocês. Vai consolar vocês, vai alegrar vocês. Ele tem todo o poder para fazer os milagres que vocês necessitarem. Ele vai dar inteligência e sabedoria espiritual para vocês responderem as perguntas. Tudo que vocês precisarem, Ele estará aqui para ajudar vocês a realizarem a obra que eu tenho para fazer e que vocês agora que vão fazer no meu lugar. É isso que Jesus estava dizendo. E vai chegar a hora que eu vou vir buscar vocês, que eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele não estava falando apenas para aqueles discípulos ali. A prova disso é que no capítulo 17, quando ele ora, a oração sacerdotal, ele diz, Pai, eu não oro somente por esses aqui, mas por todos que vierem a crer em mim. Então é todos que se tornam discípulos de Jesus, a promessa é para todos. Ele vem nos buscar. E também Ele nos dá o Espírito Santo, o Consolador, para poder fazer a obra de Deus na terra. Então o Espírito Santo vem morar em nós e conosco Ele estará então fazendo essa obra de Deus, juntos. Nós não estamos vendo, a diferença é essa. Jesus eles viam, o Espírito Santo eles não veem. E o poder é o mesmo, é Deus mesmo, né? Então, Jesus diz, olha, para que fique convosco para sempre. Não é por um momento, Ele não vai vir aí 2 minutos e ir embora e depois voltar no outro dia. Não, Ele estará conosco então para sempre, o tempo todo. Então creia nisso, o Espírito Santo está em nós e conosco para nos ajudar em tudo o que precisarmos para fazermos a obra de Deus,
para vivermos a nossa vida cristã aqui na Terra. Vamos à nossa verdade prática, que é a pergunta número 2, que é para completar também. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima e a semelhança do Pai e do Filho é Deus. Essas verdades vão se tornando realidade em sua vida. Então conheça mais, aprenda mais, mas sempre dependendo do Espírito Santo, com muita calma, paciência, sem desespero, sem achar que vai entender tudo de uma vez só. É aos poucos. Nossa comunhão, nossa convivência com o Espírito Santo é que vai trazer a nós as revelações de Deus. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e sempre estará conosco e Ele é Deus. Vamos ver então nossa introdução aí à terceira pergunta. Quanto mais conhecemos o Espírito Santo, com temor de Deus e santidade, mais íntimos nos tornaremos dele e melhor compreenderemos a obra realizada por ele. Então nós temos que ter uma vida de temor a Deus, não é medo de Deus, mas temor, é o devido respeito, devida submissão à sua vontade, obediência a Deus, e também vivendo uma maneira que seja mais santa possível, ou seja, mais separada para Deus possível. Devemos aí afastar o pecado da nossa vida, viver uma vida de santidade, nos separando para Deus, nos consagrando a Deus, procurando sempre a intimidade com o Espírito Santo. Então devemos orar em línguas todo dia, o máximo possível de tempo. Devemos orar e conversar com o Espírito Santo. Devemos ter o nosso momento de intimidade, de oração, só nós e Deus, todos os dias. Então devemos ler a Bíblia todos os dias. Devemos louvar a Deus, adorar a Deus todos os dias. E assim nós vamos tendo mais intimidade. Vai crescendo. É uma amizade. Alguém que conhece tudo a seu respeito é uma pessoa muito amiga sua. Então, torne o Espírito Santo um amigo íntimo. Converse com ele, sabe tudo a seu respeito. Então, torne-se amigo. Fale, Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. Porque o Senhor já é meu amigo, já sabe tudo a meu respeito. Me ama, só quer o meu bem. Agora eu quero aprender, eu quero ter mais intimidade, comunhão com o Senhor. Quero conversar com o Senhor e quero ouvir as suas respostas. Eu quero ler a Bíblia e quero aprender do Senhor. O que está escrito, revela para mim. Então vai conversando com o Espírito Santo, se torne amigo realmente íntimo do Espírito Santo. Na parte 1 aí, a doutrina do Espírito Santo. Número 4, qual é e o que significa a doutrina do Espírito Santo? Então a doutrina do Espírito Santo é a pneumatologia, que é o estudo da pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. O termo vem então de pneuma, que no grego quer dizer ar, vento, espírito. É um cognato do verbo, então pneu, respirar, soprar, inspirar. O Consolador é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa em toda a sua plenitude, pois ensina, guia, consola e fala. Então, quando nós vamos estudar aí sobre o Espírito Santo, o estudo sobre o Espírito Santo chama-se pneumatologia. Então, pneu, de ar, de respiração, de inspiração, de vento, de espírito. E logia vem da palavra logos, que é palavra, né? que é, na verdade, estudo da palavra, que fala a respeito, então, do ar, ou do espírito, do vento. Então, aqui, esse estudo é um estudo da pessoa do Espírito Santo. Então, dentro desse estudo de pneumatologia, a gente estuda aí os nomes do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo. A gente estuda aí as figuras que aparecem na Bíblia, que representam o Espírito Santo. Por exemplo, a pomba representa o Espírito Santo. A água representa o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós vamos encontrar símbolos, né, do Espírito Santo. Nós vamos vendo aí ao longo desse trimestre e nós vamos ver a ação do Espírito Santo na igreja através, então, dos tempos
nesse trimestre, que é essa ação do Espírito Santo que nós chamamos de movimento pentecostal.